o desespero no senhor Jair Messias Bolsonaro após aí a traição do Trump. Eu digo traição porque é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro foi aí na terça-feira a Washington e ficou o dia inteiro reunido lá no Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores. Ele queria que fossem anunciadas sanções ao Alexandre de Moraes e ao Lula, e a familiares aí de ministros do STF, do GONE, de delegado da Polícia Federal. O que acontece é que, em vez disso, o governo Trump anunciou aí uma investigação comercial contra o Brasil, mirando o PIX, a Rua 25 de Março, acusando o Brasil de desmatamento, que é coisa que os Estados Unidos já fizeram em todo o seu território, onde dá 99%, e de práticas desleais no comércio. E mirando o PIX, que aí todos os brasileiros gostam, aí ferrou, hein? Ferrou. Lembrando que foi o próprio bolsonarismo, junto com a Globo News e o Nicolas Ferreira, que espalharam notícias de que o Lula ia taxar o PIX. Pois bem, agora quem tentar acabar com o PIX para a gente voltar a pagar a taxa de cartão de débito é o Eduardo Bolsonaro. Olha só que coisa, apontam nos outros o que eles fazem. Isso ferrou aí mais ainda com a popularidade do Eduardo Bolsonaro, do Bolsonaro e com qualquer contato que eles teriam entre empresários bilionários. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi apoiado por muitos bilionários, principalmente do agronegócio, que são os que estão perdendo dinheiro agora. O Tarcísio tentou aí falar com um membro da Embaixada dos Estados Unidos, porém foi detonado pelo Eduardo Bolsonaro. Logo depois, o Tarcísio retrucou. Aí depois o Eduardo Bolsonaro retrucou de novo, dizendo que o Tarcísio não está olhando para os empresários e que o Tarcísio tem que ficar no lugarzinho dele e não tentar se intrometer. Depois do Trump anunciar essa investigação, caiu como uma bomba no colo do Eduardo Bolsonaro e as redes sociais ficaram em polvorosa contra ele. Nem os bolsonaristas estão aí indo para a defesa de Eduardo Bolsonaro e do Bolsonaro. Nem eles. Só aqueles pouquíssimos que querem anistia, mesmo assim menos agora, porque muitos estão vendo, pô, peraí. Vou parar, imagina o pequeno empresário falando, comerciante, etc., falando, peraí, aí eu vou voltar a ter que ter maquininha e cobrar a taxa da maquininha e pagar para Visa, para Mastercard, para não sei quem. Peraí, sendo que agora com o Pix dá para vender mais fácil, não tem nem desculpa, às vezes a pessoa não quer comprar, fala, tô sem grana, fala, tem Pix aqui? Como assim tá sem? Então, peraí, não, tá, aí pega todos os brasileiros isso aí. Então, o Bolsonaro foi avisado, olha, sem apoio do empresariado, você tá aí por 1 tris para ser preso por obstrução de justiça, tá? 1 tris, Bolsonaro, 1 tris. Depende das conversas de bastidores. O Bolsonaro não foi preso até o momento, porque conversas de bastidores dizem aí que não é o momento para prendê-lo, porque não se sabe se vai ter alguma atitude muito inesperada do governo dos Estados Unidos e tal. Querem ver, primeiro, uma conversa aí do governo Lula com o governo Trump, direta dos dois governos, conversa que, se está acontecendo, é nos bastidores, não foi aí anunciada que está acontecendo, e ver o que vão fazer. O Eduardo Bolsonaro quer que negocie a anistia ao Bolsonaro. A gente sabe que o problema do Trump não está nem aí com isso. O problema do Trump é o BRICS. E que nesse tópico aí, o Lula consegue dobrar o Trump. Bem dobrado. O Trump já abriu a porta pro Lula, eu mostrei no vídeo de ontem, dizendo que, olha, o Bolsonaro não é meu amigo, não. Ele é um cara que eu conheço. O que estão fazendo com ele é caçar as bruxas, é isso, aquilo, ou seja, ele usa a narrativa dele para falar, tô taxando o Brasil por isso. E agora investigando comercialmente o Brasil por isso. Mas o Bolsonaro não é meu amigo. Então ele já dá a senha para, posso conversar com o Lula, posso ser amigo do Lula, talvez, porque eu não sou amigo do inimigo dele. O Bolsonaro, então, se desesperou. Primeiro ele começou a dar entrevistas, várias. Primeiro ele deu uma em que ele diz ali que ele é apaixonado pelo Trump. O Bolsonaro disse que é apaixonado pelo Trump. Já peço desculpas aí por colocar bandido na sua tela, mas é importante aí a informação. Vamos lá, com vocês aí o Bolsonaro. Olha isso aí. Gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. Você nunca viu ele falar que é apaixonado pelo Brasil, né? Eu já vi ele falar essa merda desse país que é o Brasil. Aí nos Estados Unidos ele é apaixonado pelo Trump. Logo depois, foi avisado aí, Bolsonaro, tá ruim, viu? Não vai ter anistia. Os grandes empresários aí do Brasil estão ao lado do governo Lula. Pior, pela primeira vez desde que o Lula assumiu, ele tem uma linha de conversa direta, uma linha direta com esses empresários que são bolsonaristas. E esses empresários saíram de uma reunião aí com o Alckmin elogiando o governo Lula. Os caras que até 2 semanas atrás estavam em conluio com os grandes banqueiros,
com a Rede Globo, com toda a imprensa aí do Brasil, para derrubar o Lula e colocar o Projeto T, que é o Plano Tarcísio, em prática. E o Plano Tarcísio era, já expliquei aqui 1000 vezes, estou explicando isso desde 2023, 2 anos e meio que eu falo disso. O plano é chegar aí terceiro ano do governo Lula, e aconteceu do jeito que eu falei, bater forte no Lula com mentiras, depois inventar algum escândalo, se não inventar um escândalo, inventar vários para bater forte no Lula e minar a popularidade dele. Enquanto isso, a imprensa começa a elogiar o Tarcísio, a viabilizar o Tarcísio e seu vice. Se o Bolsonaro não aceitar apoiar o Tarcísio 100%, prende o Bolsonaro, ele preso, dizem a ele, ó, Bolsonaro, você, se o Tarcísio não ganhar, vão te prender e jogar a chave fora, tá? Já é um grande acordão, ninguém vai te soltar. De maneira alguma, você vai apodrecer na cadeia. Então você é obrigado a apoiar o Tarcísio aí da prisão, porque ele precisa de todos os seus votos. Ele, ganhando a eleição, nem precisa ele te dar indulto. Você vai ser solto. De uma maneira ou outra, você será solto. Essa seria aí a pressão que se faria no Bolsonaro e em seus familiares. Ok, o Bolsonaro não gostou desse plano. Ele não quer ser preso. O Lula, obviamente, também não gosta desse plano. Porque o Lula não quer ser derrubado e tudo mais. Aí você viu que o Hugo Mota já tá vindo pra cima, as duas principais fake news dos últimos meses contra o governo Lula vieram da Globo News e de duas jornalistas que boa parte da esquerda idolatra. Fala como se fosse, nossa, olha só essas duas. Elas disseminaram fake news que depois viraram vídeos do Nicolas Ferreira que bateram forte no Lula. O Lula perdeu 9% de popularidade em 6 meses nesse ano. Aí você vê, pô, peraí. O cara perder 9% da popularidade é muita coisa. Aí, com toda a imprensa batendo e tudo mais. Aí chega o Bolsonaro, articula com o Trump, acharam que o Trump ia usar a lei Magnitsky para implicar sanções aí ao Alexandre de Moraes, ele implica sanções ao Brasil, tarifar o Brasil inteiro, aí ferrou. Aí o Lula conseguiu o apoio do empresariado, o Tarcísio, no primeiro momento, ficou do lado do Bolsonaro, aí ele foi esmagado pelo empresariado, aí o Eduardo Bolsonaro passou a brigar com o Tarcísio, Quando o Trump anuncia investigação, o Eduardo Bolsonaro faz um post dizendo que, ó, tá tudo certo entre eu e o Tarcísio, viu? A gente se conversou. Por quê? Porque ele viu que ele perdeu 100% do apoio dos empresários. E sem apoio dos empresários, ele vai preso. Só não foi preso ainda porque estão sondando qual vai ser a reação dos Estados Unidos à prisão do Bolsonaro. Se é bravata do Trump mesmo, se é só o caso do BRICS, ele usa o Bolsonaro como desculpa, ou se tem algo a ver mesmo com o Bolsonaro, que ninguém tá acreditando, mas ninguém vai ali colocar a mão no fogo e mandar prender o Bolsonaro, e o empresariado não vai dar ordem para os políticos do Centrão e para quem quer que seja assim, ó, agora é a hora, sem que tenham certeza disso. Até porque o Eduardo Bolsonaro tá ameaçando aí que vai ter sanções contra o mercado financeiro do Brasil, que faria aí a Bolsa de Valores cair em 90%. Pô, esse pessoal não quer jogar dinheiro no lixo, eles têm medo. Nisso, o Bolsonaro vai para a CNN, já avisado aí devidamente de que vai ser preso, e quase chora e começa a gritar. E ele gritou tanto que encerraram a entrevista. Olha isso aqui. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Presidente, que golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada. Com coitados na rua. Com coitados na rua. Mulher idosa presa, 17 anos de cadeia. Uma covardia que fazem com essas pessoas. Ok. Presidente, e era para justificar e prendendo 43 anos de cadeia. Eu peço desculpas interrompê-lo, será que as pessoas estão me julgando? Não tem um mínimo de consciência? Presidente, eu peço perdão interrompê-lo. Eu gostaria de continuar aqui, mas eu tenho que passar daqui a pouco o jornal para um outro jornal. E não a carinha de bunda dele, carinha de bunda. Olha, merece mesmo. Os jornalistas merecem serem xingados e esculachados pelo Bolsonaro. Não xingou? Porque coloca bandido na tela, é isso que dá. Você vê a carinha de bunda dos 4 jornalistas com o Bolsonaro gritando e falando palavrão. É claro que vocês merecem isso. Vocês escolhem esse cara para ser entrevistado. Talvez os jornalistas não tenham culpa, seja o diretor do jornal, alguma coisa assim. É igual a Globo que coloca o Eduardo Bolsonaro 1h30 para falar mentira. Aí depois no dia seguinte, Ciro Nogueira, 1h30 para falar mentira. Aí depois no outro dia é o Nicolas. Aí você vê, não, é porque a gente dá voz a todos os lados. Pô, você dá voz a bandido que tentou dar golpe de Estado. É sério mesmo. Em nome da pluralidade. Mas nunca colocam o Thiago dos Reis lá para falar, né? Que engraçado. Que engraçado. Porque aí esse lado não pode. A pluralidade é menos de quem realmente é inimigo aí dos bilionários, porque aí esses não podem ter lugar de falar lá na Globo. Porque senão vai que
Eu falo lá que, ó, o Hugo Mota não tá taxando os super ricos porque os super ricos são os chefes dele. Aí, meu Deus, o jornalista vai ter tremelique. Vai que eu lembro a jornalista da Globo que foi ela quem iniciou a fake news do INSS contra o Lula. Aí vai ter tremelique. Não dá, né? Não querem correr esse risco. Melhor aí com os amiguinhos dele. Aí o Bolsonaro foi lá, tá aí quase chorando porque já foi avisado. Olha, assim que tiver a confirmação de que o Trump tá só blefando porque ele tá com medo mesmo do BRICS e que você é só a desculpa que ele tá usando, vão te trancafiar e vão jogar a chave fora para servir de exemplo, para ninguém nunca mais fazer isso, porque é isso que esse pessoal faz. Ele joga a chave fora para servir de exemplo. Ó, se alguém tentar fazer aqui, mexer nos nossos bilhões de dólares, vai ser preso para sempre. É isso. Então Bolsonaro já foi avisado que a situação dele tá muito ruim. Urge colocar uma tornozeleira eletrônica nele. A Polícia Federal já está monitorando aí uma possível fuga do Bolsonaro. Ele disse que não vai fugir, mas a Carla Zambelli falou que não ia fugir e fugiu 10 dias depois. Se o Alexandre de Moraes acreditar que o Bolsonaro não vai fugir por causa da palavra dele e deixar ele fugir, aí eu começo a ficar contra o Alexandre de Moraes, se ele deixar o Bolsonaro fugir. Porque, olha, não tem nenhuma possibilidade, nenhum motivo aí para o Bolsonaro ainda não estar preso. Nisso, o Eduardo Bolsonaro começou a atirar para todos os lados, até no próprio irmão. O que aconteceu? Essa semana, o Lula, primeiro ele assinou um decreto dizendo ali que o Brasil pode ter reciprocidade contra países que emitam tarifas. E aí foi aprovado um projeto de lei em urgência na Câmara e no Senado, dizendo ali esse projeto de lei que se o governo brasileiro sofrer alguma tarifa econômica de algum país, o governo brasileiro não precisa, não é obrigado, mas pode retalhar com tarifas, inclusive com quebras de patentes. Tiago, o que é quebra de patente? Eu vou te dar um exemplo. Tem um remédio dos Estados Unidos que uma dose custa 10 milhões de dólares, 10 milhões de reais. O governo brasileiro pode pegar esse remédio, comprar lá o remédio por 10 milhões, estudar o remédio, lá no Butantan, em qualquer laboratório brasileiro, falar, ó, a gente sabe fazer igualzinho, tá? É fácil replicar. Se o remédio já foi criado, é fácil replicar. Peça a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!